Boa noite, pessoal, aqui é o professor Francisco Filho, gravando mais uma videoaula para você, dessa vez relacionado aos artigos crítico, semicrítico e não crítico. Aproveitando hoje aqui, estou no laboratório para me mostrar com mais precisão aqui os artigos, para você entender de uma forma melhor, certo? Vamos iniciar com os artigos não críticos. O que seriam esses artigos não críticos, pessoal? Nós vamos iniciar por aqui, ó. Comadre, utilizado no banho no leito, para quem é da área da enfermagem já conhece. Nós temos o papagaio também, viu? Então, o paciente urina aqui endurece, né? Quando ele não está com sonda, não pode ir no banheiro, ele pode utilizar esse papagaio aqui também. Geralmente é material inoxidável, viu, pessoal? Utilizado no hospital, certo? Então vamos lá, o que seria esse não crítico, pessoal? Esses artigos não críticos são aqueles que têm contato com a pele íntegra do paciente, certo? Com a pele íntegra. Então vamos dar o exemplo também do termômetro, né? Que é colocado só embaixo das axilas, dá um tempo de 2-3 minutos e retira para ver a temperatura e faz a anotação. Então ele tem contato com a pele íntegra do paciente, certo? Vai anotando aí, pega um papel e uma caneta. Também utilizado no hospital, pessoal, oxímetro de pulso, também, viu? Contato com a pele íntegra, onde o profissional vai ver só, viu, a oxigenação do sangue, o batimento cardíaco, também pele íntegra, também considerado como não crítico, como o esfigomanômetro, o estetoscópio, beleza? E quando a gente se trata do semi agora, semicrítico, professor, qual seria esse semicrítico? Nós podemos, ó, sonda de alívio, sonda vesical de demora, eles têm um contato, pessoal, com a mucosa, viu? É introduzido, viu, pela mucosa, onde não tem contato com sangue ainda, certo? Também dando exemplo desse espéculo aqui. Quem é que não conhece o espéculo? Utilizado no rastreamento, aquele exame Papa Nicolau, certo? PCCU, preventivo do câncer do colo uterino, também conhecido como bico de pato, que o profissional enfermeiro introduz no canal da vagina para poder visualizar lá as células, viu, pessoal? Então tudo isso aqui é semicrítico, não tem contato com sangue ainda, só com a mucosa, certo? Essas cânulas também utilizadas orotraqueal, também considerado semicrítica. Todo material utilizado na ventilação do paciente, ventilação mecânica ou invasiva ou não invasiva, também se torna semicrítico, pessoal, certo? Então dá para diferenciar aqui o que só tem contato com a pele íntegra, aqui tem contato com a mucosa, certo? Mas em nenhum momento não vai ter contato ainda com sangue. Agora nós vamos para o crítico. Qual seria o crítico, pessoal? Esses invasivos, né? Esse dispositivo aqui, gelco, também conhecido na literatura como abocate. O escalpo, também chamado de cateter agulhado, também tem contato direto com sangue, né? No vaso, viu? Intravenoso. Então esses sim são considerados críticos, material crítico, viu? Então também, pessoal, quando se fala em crítico, todos os instrumental, pinça, utilizado em cirurgia, também é considerado crítico, utilizado em tecidos estéreis. Na hora de uma cirurgia, precisa estar esterilizado, passado no autoclave, viu? Totalmente considerado crítico. Então você consegue diferenciar por isso. Não crítico, a pele íntegra do paciente, já dei vários exemplos aqui. O semicrítico com a mucosa e o crítico relacionado quando tem contato com sangue, viu, pessoal? Com sangue, com os tecidos estéreis, então todo cuidado para não contaminar, por isso que os procedimentos são estéreis, certo? Amanhã eu faço os enunciados das questões para você saber gabaritar qualquer tipo de questão quando cair relacionado os artigos não críticos, semicrítico e o crítico. Amanhã eu finalizo o vídeo, beleza? Boa noite. Olá pessoal, bom dia! Aqui é o professor Francisco Filho, apresentando mais uma videoaula para você. Dessa vez, pessoal, estou dando complemento de uma aula que eu iniciei lá no laboratório da instituição onde eu ministro aula, para ficar de forma mais tranquila para você entender, certo? A aula dessa vez é sobre artigos hospitalares, crítico, semicrítico e não crítico. Eu iniciei essa aula pelo laboratório, pessoal, aproveitei lá que tinha alguns artigos para mostrar na íntegra para você entender com mais facilidade como você pode classificar esses artigos crítico, semicrítico e não crítico. Aí eu peguei essas questões aqui do concurso de milagres 2021 para ajudar você a gabaritar qualquer questão relacionada a esses artigos aí, crítico, semicrítico e não crítico. Beleza? Vamos lá gabaritar junto comigo aqui.
dando complemento no vídeo que eu gravei lá no laboratório da instituição, certo? Vamos aqui bem devagar, tranquilo. Pegue uma caneta, um papel, que vai anotando o passo a passo aqui, que quando cair qualquer tipo de questão dessa na sua prova, na disciplina de centro cirúrgico, ou até mesmo nos concursos, certo? Você não perder uma questão dessa daí, que é bem tranquila. Essa aula é para você que está iniciando agora, ou tem uma certa dificuldade, uma limitação para aprender essas questões aí, como cair em concurso. Eu posso te ajudar de alguma forma, certo? Para você que já tem o domínio dessa disciplina, então essa aula aí você pode passar. É para aquelas pessoas que estão iniciando, aquelas pessoas que têm dificuldade, ou até mesmo aquelas pessoas que já viram muito tempos atrás e esqueceram. Eu posso estar te ajudando agora, nesse passo a passo aí, beleza? Vamos lá, vou ler de 2 vezes para você entender o que é que ele está pedindo nesse enunciado aqui. Dessa banca aí do concurso para enfermeiro do concurso Milagres, que é o município do Ceará, do estado do Ceará, um município, certo? Vamos lá, pessoal. De acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, os artigos hospitalares são classificados em crítico, semicrítico e não crítico. A esse respeito, assinale a alternativa que indica artigo crítico, semicrítico e não crítico. Consequentemente, viu, pessoal? Ele quer saber o artigo crítico, semicrítico e não crítico, consequentemente. Ele quer saber na sequência. Aí tem a opção aqui A, B, C, D e tem a opção E que eu cortei para não ficar muito grande aqui, o espaço não ia dar. Certo? Vamos ler de novo aqui, devagarzinho. Concurso Milagre 2021, certo? De acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, os artigos hospitalares são classificados em crítico, semicrítico e não crítico. Pessoal, antes mesmo de eu gabaritar essa questão aqui para você, vamos lá relembrar o que a gente viu lá no laboratório. Professor, de novo, o que são esses artigos, começando pelo não crítico? Quais são aqueles artigos não críticos, professor? Vamos lá, foi do jeito que eu falei no laboratório e mostrei na íntegra para você. Apesar que precisa você fazer mais leitura, que existem outros artigos, e se cair algum artigo que você desconhece, realmente você não vai saber gabaritar, né? Você possa ser que você chute a questão por não conhecer esses artigos. Mas vamos lá. Os artigos que eu apresentei para você na videoaula que eu gravei com pouco tempo, 4 minutos e uns 30 segundos lá no laboratório da instituição. O que são esses artigos não críticos? Eu dei exemplo dos artigos que têm contato com a pele íntegra do paciente. Viu, pessoal? Preste atenção aí. Artigo não crítico tem contato com a pele íntegra do paciente. Que eu dei exemplo de qual artigo? O termômetro, né? O termômetro que é utilizado abaixo aqui da axila, né? Onde deixa um tempo, né? De 1, 2 minutos, conforme for, para fazer aquela leitura lá da temperatura do paciente e fazer a anotação. A gente sabe que também eles utilizam o digital, mas bora dar exemplo daquele mesmo mais tradicional que bota abaixo da axila. Então ele tem contato, pessoal, com a pele íntegra do paciente. Tá, beleza? Dê exemplo também do oxímetro de pulso, que é utilizado no dedo do paciente, para fazer a leitura, certo? Do batimento cardíaco, da oxigenação do sangue. Vai no dedo do paciente, pele íntegra. Então, pode considerar isso aí como não crítica, assim como o estetoscópio, o esfigmomanômetro, mostrei até mesmo a comadre, o papagaio, para quem já é da área já conhece, certo? Então isso aí com pele íntegra pode classificar como não crítico. E qual seria o semicrítico, professor? O semicrítico, pessoal, tem contato com a mucosa também íntegra do paciente. Eu dei exemplo das sondas, né? Sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, sonda vesical de demora, de alívio. Também eu dei o exemplo do espéculo vaginal, que é utilizado no rastreamento, naquele exame preventivo Papa Nicolau, certo? Do câncer do colo uterino, onde ele vai fazer a abertura ali do canal para melhorar a visualização, certo? Para introduzir a espátula de Ayre, a escovinha endocervical, né? Para fazer ali uma remoção de umas células para poder fazer o exame, né, pessoal? Fazer o rastreamento. Certo? Também o espéculo vaginal tem contato com a mucosa, né, introduzindo no canal da vagina. Então ficou bem tranquilo, né, pessoal? Mas não tem contato com sangue ainda, né? Fique ciente disso, que tem contato com a mucosa, né, através das sondas, através do espéculo, certo? E quando você pensar, pessoal, em ventilação, tanto mecânica
invasível, ou VNI, ventilação não invasível, também pode se pensar que um artigo semicrítico. Quando pensar em ventilação, é semicrítico. Pode ser a máscara de ventilação, pode ser a cânula endotraqueal também. Pensando em ventilação, pessoal, e aquelas máscaras que ajudam o paciente na oxigenoterapia, né? Que o paciente recebe oxigênio, possa ser com aquelas máscaras de Venturi, pode ser com a máscara modelo óculos também, que é utilizado muito em hospital, certo? Então, quando pensar nessa, em nebulização, em ventilação mecânica, pode pensar aí em semicrítico, tá? E para finalizar, em crítico, pessoal, que eu dei exemplo lá, certo? São os catéteres intravenosos, tem um contato diretamente com o vaso sanguíneo, com sangue, né? Dei exemplo do gelco, que também é conhecido como abocate, dei do scalp, que é o famoso catéter agulhado, e as pinças cirúrgicas, pessoal, que são utilizadas na cirurgia. Essas pinças cirúrgicas são todos instrumentais estéreos, né? Que necessita passar num processo, viu? De um autoclave, de um alto grau de temperatura, certo? Para poder ser esterilizado, para poder ser utilizado, certo? Na cirurgia. Ok, então ficou bem fácil. Pele íntegra do paciente, certo? Não crítico, semicrítico tem contato com a pele mucosa íntegra também, não tem um contato com sangue, mas já é na mucosa, certo? E por último tem contato com sangue, certo? Que é os catéteres intravenosos, que é o instrumental cirúrgico, que realmente precisa de todo o cuidado, quando o procedimento também é estéril, totalmente estéril quando se trata de cirurgia. Beleza? Agora que você sabe classificar cada uma, vamos aqui gabaritar essa questão aqui. Concurso de milagre 2021. De acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, os artigos hospitalares são classificados em crítico, semicrítico e não crítico. A esse respeito, assinale a alternativa que indica artigo crítico, semicrítico e não crítico, consequentemente. Então, pessoal, essa A, B, C, D, essas opções aqui, ele só está pedindo um artigo crítico, semicrítico e não crítico. Mas tem que ser em sequência, do jeito que ele pediu aqui. Certo? Não tem, ele está pedindo crítico, tu iniciar com um artigo que é semicrítico. Não, obedeça aqui essa sequência aqui. Então vamos lá, inaladores. Pessoal, quando eu falei inaladores, semicrítico, né? Quando é utilizado em nebulização, qualquer tipo de oxigenoterapia, pode crer que inaladores é semicrítico, certo? Então aqui já estava errado, que ele quer começar pelo artigo crítico. Termômetro também que eu falei, tem um contato com a pele íntegra, também é não crítico, viu, pessoal? E o gelco, que é conhecido como apocate, é crítico, certo? Então essa sequência aqui estaria errada. Pode eliminar essa sequência aqui. A segunda, pessoal, catéter tipo óculos. Quando fala, pessoal, em catéter, também é semicrítico, como eu falei. Quando o paciente está precisando de odor, de oxigênio, é utilizado aquele catéter tipo óculos, também classificado como semicrítico, certo, pessoal? Então, ele quer a sequência de início, ele quer o artigo crítico. Pode eliminar isso aqui. Certo? Depois do cateto vir a pinça cirúrgica, que é crítico, mas só como ele está pedindo na sequência, poderia eliminar. Por último, o espéculo, que eu falei que também é semicrítico, estaria errado. Ele quer na sequência, iniciando pelo crítico. Certo? Então, o C, pessoal, cânula endotraqueal. Quando eu falei, quando se trata, viu, pessoal, de cânula endotraqueal, que é utilizado na intubação, viu? Pode eliminar que é semicrítica, viu, pessoal? Quando se trata de intubação, é na mucosa, então não tem contato com sangue, é semicrítica, certo? Papagaio também, que é não crítico, né? Utilizado pelo paciente ali, paciente do sexo masculino, quando não está com sonda e não tem condição de ir no banheiro, a gente já utiliza aquele papagaio, certo? Para o paciente fazer a diurese urinária naquele papagaio. Beleza? Por último, o scalp também é intravenoso, ele é crítico, mas só que ele já está no final, ele quer na sequência. Pode eliminar isso aí também. Aí que sobrou, pessoal? Catéter intravenoso. Opa, é crítico, né? Contato com sangue, catéter intravenoso. Espéculo vaginal, pessoal. Espéculo vaginal é semicrítico, que eu falei. Tem contato com a vagina, com a mucosa da vagina. Semicrítico. E por último, o termômetro, que é não crítico, né? Contato com a pele íntegra do paciente. Então você gabaritava nessa questão D, nessa última aqui.
certo? Porque ele está pedindo na sequência, ele está pedindo um artigo crítico, ele está pedindo segundo semicrítico e o não crítico. Então você gabaritou aqui, o cateter intravenoso ele é crítico, o espéculo vaginal ele é semicrítico e o termômetro ele é não crítico. Você gabaritava aqui sem medo de ser feliz. Se cair qualquer questão relacionada a isso aí, essa classificação aí, você não vai errar. Só assistir o vídeo com calma, na dúvida você pode voltar, ou se precisar de uma orientação no PV aí, ou algumas outras informações, eu estou sempre aqui disponível para lhe orientar. Beleza? E bom estudo, Deus abençoe e uma boa tarde para você.